Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo aqui para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E lembre-se, pessoal, quando forem se inscrever no canal, ativem o sininho de notificação e comentem aí também de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Hoje, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, mandou prender 208 envolvidos no tumulto do 8 de janeiro por descumprimento de medidas cautelares. Os mandados de prisão foram cumpridos em 18 estados. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que parte dos alvos da operação recebe os agentes em casa. Eu sei que ele vai fazer. Eu não falta de fé, tá? Maravilhoso. Assim, acompanha. Tchau. Patriota que não fez nada pra ninguém, tá passando por essa injustiça, estão tirando um homem de bem de dentro de casa. Só que a gente precisa que o senhor fique aqui com a gente. Eu fico aqui. Bom, vale lembrar, né, Piotr, que a Polícia Federal já deflagrou 27 fases aí da Operação Lesa Pátria. A última foi em 23 de maio e agora essa informação que o ministro Alexandre de Moraes expede, então, 208 mandados de prisão. Eu estou até tentando confirmar quantos já foram presos no início da manhã. Por volta das 10 horas da manhã, 38 pessoas haviam sido presas em razão dessa última decisão do ministro Moraes. Este caso está eivado por uma série de irregularidades, a começar, e nós denunciamos isso lá atrás, que não houve individualização de conduta. Em vários dos casos não houve individualização de condutas. Ou seja, o que o sujeito fez exatamente? Você se lembra que a audiência de custódia, que é um direito do preso brasileiro, não foi feita no período em que é determinado pela justiça brasileira. Aliás, até porque foram presos de roldão, aquela coisa toda, daquela operação perfídia, com a participação, inclusive, do Exército Brasileiro, na verdade, dos homens do Exército Brasileiro, comandado por alguns generais que, convenhamos, se distanciam, obviamente, do que é a filosofia de Caxias, do Exército de Caxias, como o Exército gosta sempre de mencionar. Mas vamos lá, advogados não tiveram acesso aos autos, advogados não tiveram o seu tempo de defesa. Aliás, ele manifestava a defesa e logo depois já saía, no minuto seguinte já saía a sentença. Quer dizer, o que o advogado disse não foi levado em consideração então pelo juiz. Normalmente as partes se manifestam e depois de um tempo sai a sentença. Ou seja, há uma série de coisas que é muito estranha. Além do caso em si, que nós vimos lá no dia 8, sim, quem depredou, individualiza-se a conduta, vai lá e responde pelo crime de depredação de patrimônio público. Nunca ninguém aqui defendeu o contrário. Agora, da forma como foi feita, né, um julgamento generalizado, sem individualização da conduta, que aí sim, cada um depois foi julgado. A partir daí, isso chama atenção, levando-se em conta a situação, que agora o projeto de anistia que está no Congresso Nacional precisa andar um pouco de forma mais célere, precisa andar rapidamente. Porque hoje você tem uma situação em que você não tem claramente a justiça sendo feita, resguardado o direito, por exemplo, devido ao processo penal, o direito à ampla defesa, isso tudo foi resguardado para cada uma dessas pessoas. Nós denunciamos vários casos em que isso não aconteceu. Presos, por exemplo, que tinham entendimento do órgão acusador, da Procuradoria-Geral da República, que deveriam estar respondendo em liberdade, continuam presos. Teve caso, inclusive, de pessoas doentes. Teve um caso de uma pessoa que morreu, inclusive, o Clériston da Cunha, morreu, apesar do entendimento dos médicos e também da PGR, de que deveria responder ao processo em casa, mesmo que com medidas cautelares, no caso especialmente a tornozeleira eletrônica, que não deixa de ser uma forma de prisão, até porque tem uma série de limitação de movimento, tem que se justificar toda semana numa delegacia ou em algum lugar, na justiça, enfim. A questão é que o projeto de anistia,
até para passar uma borracha e livrar o Supremo dessa série de críticas que o Supremo recebeu de forma justa na condução desse processo. Essas pessoas não tinham foro privilegiado, foram todas julgadas dentro do Supremo, não tem o que se chama de foro por prerrogativa de função, esse é o nome técnico da coisa, mas enfim, tudo isso que aconteceu, sem contar a incoerência. Nós vimos casos, por exemplo, na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, na Assembleia Legislativa do Paraná, depredação de patrimônio público. Qual o tratamento está sendo dado àquelas pessoas? Eu estou falando só da questão da coerência no que diz a Constituição. Todos somos iguais perante a lei. Ou o Supremo não entende essa frase? Claro que entende. Mas por que não está? Essas pessoas estão sendo julgadas de forma diferente. Estão respondendo o quê? Por depredação. E por que todas essas outras pessoas, sem individualização da conduta, com advogados reclamando acesso aos autos por meses e meses, não tiveram acesso, sem o devido processo legal, sem uma série de coisas, garantias constitucionais, garantias, prerrogativas dos cidadãos, no momento em que são acusados pelo Estado? O projeto de anistia precisa andar mais rápido, porque isso precisa passar pelo crivo da representação popular, e quem diz isso é o Congresso Nacional. É a casa ideal para julgar essa questão e julgar rapidamente, independentemente do que pensa o Supremo Tribunal Federal. Cauti, só uma atualização aqui, estava conferindo no site do portal UOL, a Polícia Federal prendeu até o momento 49 pessoas ou que estavam foragidas ou então em risco de fuga, segundo o ministro Alexandre de Moraes. Mas essa é uma reação, Paula, ao fato de que muitos brasileiros que foram presos no dia 8 de janeiro estão saindo do Brasil, como a gente já escreveu aqui na Revista Oeste, a reportagem do Christian lá de Brasília. Muitos brasileiros estão saindo do Brasil e pedindo asilo político em outros países e recebendo asilo político de outros países. O Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da União acordaram de um dia para o outro após a nossa reportagem e agora perceberam que muita gente já está fora das fronteiras brasileiras e vai ser muito complicado prender essas pessoas simplesmente pelo fato de que aquilo que elas são acusadas ou não é crime no outro país ou não é crime sequer no Brasil. Será muito difícil que essas pessoas sejam extraditadas para o Brasil, porque quando o governo brasileiro, quando o Supremo Tribunal Federal tentar demonstrar a licitude desse processo, a justiça sendo feita de uma forma equânime, de uma forma correta no Brasil, não vai conseguir. E quando outros países, outras jurisdições perceberem que no Brasil não está sendo feita justiça e essas pessoas estão sendo cometidas a abusos, o primeiro de todos é o fato delas serem julgadas pelo Supremo Tribunal Federal e não pelo Tribunal de Primeira Instância do Distrito Federal, elas não serão extraditadas. Então, essa operação mostra o pânico que tomou conta do Supremo e de Brasília como um todo, porque eles estão percebendo que eles vão passar vergonha a nível internacional mais uma vez. O Procurador-Geral da República já pediu a inserção de dezenas de pessoas na lista vermelha da Interpol. Até o momento, não há informações de que a Interpol acatou esse pedido. Assim como outros países não acataram pedidos de extradição de brasileiros acusados de atos antidemocráticos, tentativa de derrubar a democracia, de subversão à democracia, como, por exemplo, o caso de Alan dos Santos. Os Estados Unidos, que não são exatamente uma perigosa autocracia bolsonarista, se recusou a extraditar Alan dos Santos, alegando que não há crime nem aqui no Brasil e muito menos nos Estados Unidos. Assim, a liberdade de expressão. Vai acontecer a mesma coisa com essas dezenas de brasileiros que já estão fora das fronteiras do Brasil, não serão, muito provavelmente não serão extraditados para o Brasil, simplesmente porque não existe crime nem aqui e nem lá fora. Pior do que isso, eles estão sendo submetidos a abusos de poder por parte do Supremo Tribunal Federal e em outros países são intoleráveis. Aqui no Brasil, infelizmente, já são normalidade. Silvio. Bom, Paula, vamos lá. Em primeiro lugar, essa é a 27ª fase da Operação Lesa Pátria. Uma operação deflagrada depois do dia 8 de janeiro. Pois bem, 27 fases para procurar os financiadores, para procurar quem organizou, quem arquitetou, quem planejou o dia 8 de janeiro, o golpe que nunca aconteceu.
Até agora, depois de 27 fases e muitos milhões do nosso dinheiro, pagadores de impostos, eles não acharam ninguém. Eu vou trazer aqui uma comparação só porque a memória às vezes bate. A Operação Lava Jato, a 27ª fase da Operação Lava Jato, ela é um pouco cara para mim. Ela se chama Carbono 14. Ela foi deflagrada no dia 1º de abril de 2016, porque ela ligou o ovo da serpente, que foi Santo André, e aí passa evidentemente pelo assassinato do prefeito Celso Daniel, ao Petrolão. Foram presos Ronan Maria Pinto, Silvio Pereira, a 27ª fase da Lava Jato, 2016. A Lava Jato, ela começou no primeiro semestre, aliás, nos primeiros meses de 2014. Àquela altura, a 27ª fase da Lava Jato já havia enredado dezenas de presos políticos, empreiteiros, enfim, o cartel do Petrolão já estava desmascarado e enjaulado. Nós temos a 27ª fase da Operação Lesa Pátria. Na verdade, a Lava Jato era a operação daqueles que lesaram a pátria. Mas esta 27ª fase ainda não conseguiu chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque o crime de golpe de Estado nunca aconteceu. E digo mais, essas pessoas que estão sendo presas, boa parte, é por causa do jornalismo moribundo de alguns portais de notícias que disseram que, porque algumas pessoas quebraram tornozeleira e fugiram das fronteiras do Brasil, outras também poderiam fazer o mesmo. É uma espécie de crime mediúnico. Pode ser que aconteça, só que isso não existe no ordenamento jurídico. Mas esse jornalismo moribundo fez com que essas pessoas agora, neste momento, ou estão presas ou estão sendo procuradas. Pessoas que sequer foram sentenciadas. Olha em que lugar o Brasil se meteu. Pois é, algumas foram condenadas, mas estão recorrendo na justiça, né, Silvia? E ainda assim foram presas, não transitou em julgado o recurso e ainda assim retornaram à prisão. Consta? São presos políticos, obviamente presos políticos. Não houve nenhuma tentativa de golpe. A gente tem que repetir isso todo dia. Não houve tentativa de golpe antidemocrático, nada parecido com isso. Quem diz é o próprio Gilmar Mendes, pelo menos em Portugal. Quem diz é o próprio ministro da Defesa do governo do Lula. Então é óbvio que não houve. Golpe sem arma, com algodão doce, Bíblia e bandeira, num domingo, é óbvio que isso é uma coisa ridícula. Vai falar de golpe, vai ver o que aconteceu em Mianmar, que aliás a ditadura lá matou agora mais 20 e tantos rebeldes num casamento, né? Isso, em Mianmar houve golpe. No Brasil não houve nada parecido. Aliás, isso é controverso, né? Dá para dizer que houve um golpe, mas sem sombra de dúvidas, não daqueles patriotas que estavam lá. Então isso é perseguição pura e simples. Isso é abuso de poder, isso é mostrar força, o que aliás preocupa todos aqueles que alimentaram alguma esperança, como eu mesmo, após a entrada do Elon Musk no jogo. Elon Musk anda meio sumido sobre o Brasil, está lá ocupado, lançando foguete e tudo, mas deu uma sumida de Brasil, isso é verdade. As pessoas se questionam o que aconteceu, se é apenas para garantir segurança dos funcionários da plataforma X, mas o tempo está passando e acho que o próprio ministro Alexandre sentiu isso. No início parecia que tinha ocorrido um recuo. Agora ele mostra total ousadia uma vez mais. Emitir 200 e poucos mandados de prisão em um dia, prender quase 50 pessoas, inocentes, com culpa coletiva, e no máximo a culpa seria de arruaça, de depredação de patrimônio público, jamais prisão da forma que ele está infringindo essas pessoas. Então é óbvio que se trata de um puro arbítrio e de coisa de ditadura. Quero fechar, porque meus colegas já disseram tudo que precisava ser dito, que temos um outro preso político que hoje mesmo veio à tona também mais provas de que ele não tinha saído do país, e esse era o principal pretexto para a prisão, Felipe Martins, que é um troféu para o sadismo do ministro Alexandre. Felipe Martins, que não quer fazer delação, porque não tem o que falar e não vai inventar crimes, né? Felipe Martins provou, não só que não embarcou no avião e tudo, agora ele provou que ele estava no Uber, na hora em que o presidente Bolsonaro estava no avião, né? Quer dizer, o que mais é preciso para a soltura desse preso político? Precisa, obviamente, de alguma decência e apreço pelo Estado de Direito por meio do ministro Alexandre. Mas isso
a gente prefere esperar um milagre. É isso aí, pessoal. As coisas estão ficando cada vez assim mais feias para a justiça brasileira. Prende, solta, manda prender, aí solta aqui, prende outro ali, solta um outro aqui. E aí a gente vê pessoas sendo presas, né, como aquele né? Posso nem terminar a palavra, que foi preso e foi logo foi solto, né? O helicóptero dele também foi solto. E eles mandaram soltar. Agora essas pessoas são terroristas, então tem que manter elas presas. É uma vergonha, né? A gente vê eles soltando cada pessoa, eles se metem no julgamento, vai lá, solta. Aí, né, as pessoas ali do 8 de janeiro, às vezes não fizeram nem nada. Estavam só ali no tumulto. Estão sendo novamente presas. Como eu falei, o Sebastião Coelho reclamou sobre isso, que não dão atenção aos julgamentos, prendem e não soltam mais, né? Os advogados ficam em cima, mas eles não dão respostas, né? Os ministros que estão julgando. Então isso é uma vergonha, cara. E aí vira e mexe, tem ministro aí mexendo com rede social, comentando sobre não sei o quê, em palestras aí motivacionais, e fazer o trabalho que é bom não faz. Não faz. É vergonhoso. É vergonhoso. Pessoal, se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente. Aqui dentro da plataforma, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Então, o seu comentário, o seu like faz uma enorme diferença para a gente. Lembre-se também, quando forem se inscrever, ativem os sininhos de notificação, porque assim que postarmos conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Vocês ajudam muito o canal a crescer desta forma, pessoal. Eu sei que é muito rápido, fácil você deixar o seu like ali, o seu comentário, mas isso realmente faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço, valeu!